Tragédia. Foi confirmado hoje. Profecia de Padre Pio se cumpre de forma triste. Hoje, as luzes não acenderam como de costume. As manhãs que antes carregavam um leve suspiro de esperança, agora nascem pesadas, como se o céu carregasse nas costas o peso de um segredo antigo. E esse segredo, silencioso por décadas, foi revelado de forma brutal. Ninguém estava preparado. Nem mesmo os mais devotos, nem mesmo aqueles que todas as noites se ajoelham diante de um crucifixo trincado pelas lágrimas do tempo. Porque hoje, o que Padre Pio previu, aconteceu. Algo está mudando no mundo espiritual. Muitos já sentem, mas poucos compreendem. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família. Para sempre. Preparei um guia urgente. O livro digital, Salve, Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora, no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado, perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. As palavras dele não eram metáforas, não eram enigmas, eram avisos. E ainda assim foram ignorados por muitos, ridicularizados por outros e esquecidos por quase todos. Mas o tempo, esse juiz sem pressa, trouxe à tona cada sílaba dita por aquele que nunca falou em vão. A profecia não veio para assustar, ela veio como cura. Mas só cura quem ouve com o coração e não com o orgulho. E agora já é tarde demais para alguns. Você consegue sentir o ar diferente? Como se tudo tivesse ficado mais denso, como se até o vento tivesse medo de atravessar as janelas. Os noticiários não falam, as igrejas evitam. Mas os olhos de quem tem fé enxergam além das palavras, porque quando Deus decide tocar, não é com leveza, é com verdade. E a verdade dói sim, mas também liberta. E essa dor, que agora se espalha entre os que pressentem o espiritual, foi anunciada. Por ele, deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio falava com os olhos. Quem esteve perto dele dizia que era impossível encará-lo por muito tempo sem sentir uma presença invisível. E foi com esse olhar que ele viu o que estava por vir. Uma tragédia que não seria natural, mas sim permitida. Permitida para despertar, permitida para limpar, permitida para separar os mornos dos quentes, os que fingem dos que choram em silêncio. Hoje, aquilo que parecia impossível aconteceu, diante dos olhos de quem ainda tem coragem de enxergar. Você já se sentiu abandonado por Deus? Já gritou em silêncio e mesmo assim ninguém ouviu? Pois saiba, não estava só. Padre Pio ouviu. Ele sempre ouviu. Suas cartas, escondidas por anos, revelavam clamores que ele mesmo respondia em oração. Mas ninguém quis publicar. Ninguém teve coragem de dizer que um homem simples, escondido entre confessionários e chagas, já sabia do futuro que agora bate à porta. Um futuro escuro, mas não sem saída. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário, fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Essa tragédia não veio em forma de bomba, nem de terremoto. Veio sorrateira, como quem entra em casa sem fazer barulho. Ela veio nos olhares frios, nos abraços que não se completam mais. Veio na indiferença, na fé que se tornou vaidade, na oração repetida sem alma. Foi aí que ela se instalou,
Como um câncer silencioso, ela se espalhou entre as famílias, entre os bancos das igrejas, entre os corações que um dia pulsaram forte por Deus. E agora está aí, explicando por que Padre Pio chorava tanto nas madrugadas. Não são apenas palavras, não são apenas teorias, são registros, testemunhos, revelações. Padre Pio não adivinhava, ele via. E ver, para quem está em contato com o alto, é muito mais do que enxergar com os olhos. É sentir a dor antes dela acontecer. É chorar por um luto que ainda não veio. É orar por uma alma que nem nasceu. Por isso, ele falava com tanto peso. Por isso pedia que levassem a sério. E mesmo assim, ninguém ouviu. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O silêncio agora é mais alto, a dor é mais íntima, e a pergunta que ecoa nas madrugadas de tantos corações é: por quê? Por que não escutamos antes? Por que duvidamos de um homem que tinha no corpo as marcas de Cristo e no coração o peso de um mundo inteiro prestes a cair? A resposta talvez não esteja nas palavras, está nas lágrimas, nas noites mal dormidas, nos joelhos que agora finalmente se dobram. Mas será que ainda há tempo? Se você sente que algo mudou, que algo apertou seu peito sem motivo aparente, talvez não seja coincidência. Talvez seja o eco daquela voz que sempre tentou te alcançar, mas você estava distraído demais para ouvir. Hoje, ela fala mais forte. Hoje ela grita. Hoje ela não aceita ser ignorada, porque a profecia já se cumpriu. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, ainda pode entender, se tiver coragem. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E enquanto muitos ainda buscam respostas na televisão, nos jornais, nos discursos vazios de promessas humanas, os que têm fé se voltam para o céu. Mas não como antes, agora com um choro que já não quer explicações, só consolo, só presença, só aquele abraço invisível que só quem já tocou o chão da alma conhece. E ali, nesse fundo de poço espiritual, está o que Padre Pio sempre tentou mostrar. Deus nunca a abandonou, mas sempre permitiu, para ensinar. E quando o véu do engano foi rasgado, muitos simplesmente não suportaram olhar o que estava do outro lado, porque é mais fácil negar a verdade do que encarar a própria negligência espiritual. Mas a realidade é essa. O que Padre Pio alertou está entre nós. E se você ainda está aqui, ouvindo, lendo, sentindo, é porque algo dentro de você sabe que isso não é só mais uma história, é um chamado. E chamados não se ignoram impunemente. As pessoas estão adoecendo sem saber por quê. Famílias se desfazem sem motivo aparente. Filhos se perdem, pais desistem e tudo parece uma grande confusão. Mas essa confusão tem nome, ela foi descrita, ela foi predita, e ela está avançando, disfarçada de normalidade. O caos espiritual não chega com barulho, mas com silêncio. Um silêncio que sufoca, que distancia, que separa do que é sagrado. E se você sente isso, então você já foi tocado. O despertar começou, e o mais perigoso de tudo não é a tragédia em si. O mais perigoso é a indiferença, a frieza, a falta de reação. O depois eu vejo isso, porque enquanto você adia o espiritual, o invisível não espera. Ele age, ele toma, ele escolhe. E só permanece em pé quem entendeu que a luta é agora, e ela é silenciosa. Mas está destruindo corações, mentes e lares, como um vírus de alma que se espalha pelas falhas da fé.
Você já acordou sentindo um peso que não sabe de onde vem? Já sentiu que tudo ao seu redor está mais cinza, mais lento, mais seco? É o aviso, e ele não vem para assustar, ele vem para alertar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo se você parar agora e ouvir com o coração. Porque Padre Pio falou isso. Ele disse que no fim dos tempos o mal se disfarçaria de rotina, e quando tudo parecer normal, é porque já se instalou. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora, no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Hoje, quem tem fé sente o tremor na alma, sente a opressão sem motivo, sente que algo está tentando calar o espírito. E Padre Pio já dizia: o que hoje é espiritual, amanhã será visível. Ele via o que ninguém queria ver. Ele carregava as dores que os outros fingiam não sentir. Por isso o seu corpo sangrava. Não era teatro, não era símbolo, era resposta. Era o céu dizendo: o tempo está próximo. Prepare-se. Mas como se preparar? Quando tudo parece fora do lugar, quando a oração já não tem força, quando os dias, a ação e o socorro não chega. Como acreditar? É aí que entra a escolha. Porque quem escolhe permanecer, mesmo sem ver, será alcançado. Não pela religião, mas por aquilo que nem mesmo as palavras explicam, por uma presença que atravessa a carne, a lógica e o tempo. Uma presença que Padre Pio conhecia e que quer te alcançar agora. As igrejas estão cheias de gente vazia. E os desertos espirituais não estão nas ruas, estão dentro das casas. As pessoas esqueceram que a fé não é emoção, é decisão. E quando tudo falha, ela é a única ponte entre a dor e a salvação. Padre Pio sabia disso, e ele alertou: haverá um tempo em que os templos serão belos por fora, mas mortos por dentro. E esse tempo já chegou. É agora. Você lembra da última vez que sentiu Deus de verdade? Aquela sensação de arrepio, aquele choro inexplicável, aquela certeza silenciosa de que não estava só? Se isso já faz tempo, cuidado. Você pode ter se perdido. E talvez nem saiba, porque a alma não grita, ela silencia. E quando ela silencia, o mal fala. E fala com força, e fala com astúcia, e fala com aparência de verdade. Não caia nisso. Padre Pio tentou nos avisar. E agora você está aqui. E não é por acaso, pode ter sido o algoritmo, pode ter sido um clique qualquer, mas nada do que vem do alto é por acaso. Você precisava ouvir isso, porque se chegou até aqui, é porque a profecia também te alcançou. E agora você tem duas escolhas: ignorar e continuar no vazio, ou aceitar que algo muito maior está pedindo passagem. E quando ele pede, é melhor não resistir. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E você sabe o que é mais assustador? Não é o fim. É a ilusão de que o fim não vai chegar, porque ele não vai vir com trombetas, nem com estrelas caindo do céu. Ele vai vir num domingo qualquer, numa segunda entediante, numa terça de notícias comuns, e quando vier, só quem estiver em pé por dentro vai permanecer. E para estar em pé, você precisa ouvir, você precisa se lembrar, você precisa agir. Não, espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio não queria fama, ele não queria holofotes, ele queria salvação, ele via a alma das pessoas. E quando ele dizia, ore mais, não era conselho, era urgência. Ele sabia que a oração era escudo e que sem ela até os fortes caem. E hoje, mais do que nunca, é preciso orar. Mesmo sem palavras, mesmo em silêncio, mesmo sem entender,
Porque Deus não ouve frases bonitas. Ele ouve o que sai do fundo da dor. Você pode estar se sentindo cansado, exausto, desacreditado. Mas, saiba, essa sensação não é só sua. Ela é um eco coletivo. E é esse eco que o inferno tem usado para nos calar. Mas Padre Pio nos ensinou: quando tudo falhar, ajoelhe-se. Quando não tiver forças, apenas fique em silêncio diante do sagrado. Isso basta, porque onde há fé, há resposta, e onde há resposta, há caminho, mesmo que invisível. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa sentir, precisa aceitar que há algo maior, e que esse algo maior está te chamando. Você sente, lá no fundo, onde ninguém alcança, você sente, e esse sentimento é o início da mudança. Não se feche, não desligue, não pense que é só mais um vídeo, só mais uma mensagem, porque pode ser a última antes do silêncio, e quando o céu se cala, é porque já falou tudo. O mundo está doente, mas a doença mais perigosa não é física, é espiritual, é a perda da sensibilidade, é viver como se tudo fosse normal, quando nada mais é. É seguir a vida como se a alma estivesse anestesiada. Padre Pio viu isso, ele chorou por isso e ele pediu: não deixe sua alma dormir, porque quando ela acordar, pode ser tarde. Você entende? É agora, é esse o momento. É esse o sinal. Você pode tentar ignorar, mas o vazio não some, ele se esconde. E quanto mais o tempo passa, mais ele cresce. Cresce no silêncio, nas noites em claro, nas orações que já não saem mais com força. Cresce nas promessas que você parou de fazer, nas respostas que você já nem espera. E é aí que o mal entra, quando a esperança enfraquece. É ali que ele age, porque sabe que quando a alma está fraca, o espírito adormece. E o adormecer espiritual é mais perigoso que a morte. Muitos acreditam que ainda há tempo, mas não. Sabem que o tempo já não é como antes. O relógio do céu não marca segundos, ele marca decisões. E cada vez que você adia, algo se fecha. Uma porta, uma proteção, uma luz. E Padre Pio falava disso com lágrimas, porque ele sabia que a maioria só vai perceber quando for tarde, quando o que é invisível se tornar concreto. E nesse dia não haverá mais volta. Talvez você esteja aí, ouvindo tudo isso com um nó na garganta. Isso é o seu espírito tentando acordar. É Deus cutucando a alma. É a lembrança daquilo que você sente falta, mas nem sabia que sentia. Porque todos nós carregamos um buraco dentro, mas só quem encara essa dor de frente consegue preenchê-la com algo que não vem do mundo. Algo que Padre Pio chamava de graça silenciosa. Ela não grita, mas transforma. O que você tem ignorado pode estar destruindo o que te resta. Aquela oração que você deveria ter feito, aquele pedido de perdão que você adiou, aquele obrigado que você sentiu, mas calou. Tudo isso forma uma barreira, uma distância. E Padre Pio dizia que essa distância cresce rápido. É como a ferrugem, não faz barulho, mas corrói por dentro. E quando você percebe, já é só casca, só aparência. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E talvez você esteja se perguntando: por que comigo? Por que minha família? Por que minha vida parou? A resposta pode não ser fácil de ouvir, mas é necessária. Talvez você tenha ignorado o chamado. Talvez você tenha deixado que o orgulho falasse mais alto. Talvez tenha preferido o conforto da dúvida à dor da mudança. Mas agora, ainda há uma chance. E é essa chance que você precisa agarrar com tudo que tem. Não é coincidência você estar aqui. Não é acaso essa mensagem ter chegado até você. É resposta. É sinal.
E sinais não batem à porta duas vezes. Eles vêm, tocam e seguem. Só permanece quem escuta, só transforma quem acredita. Padre Pio dizia que os sinais de Deus são como o vento. Você não vê, mas sente. E se você está sentindo, é porque Ele está aqui agora, te chamando, te pedindo para não adiar mais. As dores que você esconde têm nome, e não é depressão, não é ansiedade, não é cansaço. É alma ferida, é espírito faminto, é ausência de oração, é falta de presença divina. O que você sente não é loucura, é resposta. É eco de algo que sua alma sabe, mas sua mente ainda nega. E enquanto você continuar tentando resolver com a lógica, continuará perdido. Porque o que você vive é guerra espiritual. E guerra espiritual não se vence com conselhos, se vence com fé. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Se você soubesse o quanto Deus chorou por você enquanto você dormia, se você soubesse quantas vezes Ele tentou te proteger, mas você insistiu em caminhar sozinho, talvez chorasse agora, mas não de dor, de arrependimento, de saudade, de amor que ainda pulsa dentro, mesmo que abafado. Não ignore isso, porque todo silêncio tem um limite, e quando Deus se cala, é porque a escolha foi sua. E sabe qual é o maior truque do mal? Te fazer acreditar que está tudo bem, que essa tristeza é normal, que esse desânimo é só cansaço, que esse vazio vai passar. Não vai. Ele só cresce, só suga, só te afasta de tudo que importa. E quando você percebe, já perdeu. Não financeiramente, mas espiritualmente. E recuperar a alma é mais difícil do que recuperar qualquer outra coisa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você lembra daquela sensação de proteção que você sentia quando era pequeno? Aquela certeza de que tudo ia ficar bem? Aquela fé simples, pura, verdadeira? Pois é. Onde foi parar? Em que momento ela virou dúvida, medo, frieza? Padre Pio dizia que a fé das crianças é a mais poderosa, porque não pensa, apenas crê. E talvez seja isso que você precise resgatar. Não a força, mas a entrega. A maioria das pessoas está distraída, correndo atrás de respostas que nunca vêm, buscando sucesso, aceitação, status, mas a alma está gritando por silêncio, por presença, por verdade. E Padre Pio sabia que esse tempo chegaria. O tempo em que as pessoas teriam tudo, menos paz. E é isso que estamos vivendo agora. Uma geração que dorme com os olhos abertos e acorda com o coração fechado. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E se você está aqui, lendo isso até agora, é porque algo dentro de você ainda pulsa, ainda crê, ainda espera. Não apague essa chama. Não deixe que o mundo apague o pouco que ainda resta de fé. Porque às vezes Deus não precisa de muito. Só de um sim. Só de um eu aceito. Só de um coração disposto a começar de novo, mesmo sem saber como. Porque o milagre vem depois do passo, e não pense que você está sozinho. Muitos estão sentindo o mesmo, muitos estão chorando baixinho, sem forças para pedir ajuda. Muitos estão desistindo sem dizer uma palavra, e é por isso que essa mensagem existe, para lembrar que ainda há tempo, ainda há solução, ainda há Padre Pio intercedendo. Ainda há Deus esperando, mas não por muito tempo, porque o tempo é agora. E se você não fizer nada agora, o que vai restar?
Quantas vezes mais você vai precisar quebrar por dentro para perceber que a dor que sente não é por falta de dinheiro, não é por causa do outro, não é por azar. A dor que te corrói é a alma clamando por socorro. Uma alma que já gritou demais sem resposta, que já esperou demais por um consolo, que já tentou seguir sozinha e só encontrou ruína. E é nesse exato ponto que Deus ainda espera seu sim. Não pense que amanhã você terá o mesmo fôlego que tem agora, porque o amanhã é um luxo que muitos não terão. Quantas pessoas você conhecia ontem e hoje não estão mais aqui? Quantas histórias acabaram antes do tempo porque ignoraram os sinais? Você não é imortal. Sua alma está em guerra e cada dia que passa sem uma reação sua é uma chance a menos de voltar ao caminho certo. Padre Pio falava disso. Ele dizia: não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você luta ou será vencido. E sabe o que é pior do que errar? Fingir que não errou. Continuar vivendo como se tudo estivesse bem enquanto sua vida está se esfarelando. O maior castigo de uma alma perdida não é o inferno, é o silêncio de Deus enquanto ela se destrói. Porque o céu só responde a quem clama de verdade, a quem rasga o coração, a quem encara o próprio abismo e mesmo sem forças grita: ajuda-me, Senhor. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você sabe qual é o sintoma mais ignorado da morte espiritual? A frieza, a incapacidade de se emocionar com as coisas do alto, o coração endurecido que não chora mais, o orgulho que acha que já sabe tudo, e o desespero, esse sutil que se esconde atrás de risos falsos e distrações vazias. Mas chega uma hora em que nem os vícios, nem as fugas, nem as distrações conseguem calar o vazio. E aí, ou você cai, ou se entrega. Satanás não quer destruir sua vida de uma vez. Ele quer que você vá se perdendo aos poucos. Quer que você comece faltando um domingo na missa, depois 2, depois nunca mais. Quer que você pare de rezar, pare de falar com Deus, pare de ouvir aquilo que incomoda. Ele quer te tornar indiferente, porque quem sente reage, mas quem adormece vira presa fácil, e Padre Pio sabia disso. Ele dizia: o maior triunfo do demônio é fazer com que ninguém mais acredite na sua existência. O mundo está escuro. Mas o mais assustador não é a escuridão. É o quanto as pessoas estão se acostumando com ela. Você percebe? A maldade virou entretenimento, o erro virou liberdade, a destruição virou normal e a fé virou piada. Se você ainda sente angústia com isso, parabéns. Significa que sua alma ainda não morreu. Mas cuidado, porque a angústia que não vira oração vira doença. E é isso que está acontecendo com muitos, adoecendo espiritualmente até se apagar. Padre Pio não suportava a ideia de ver almas indo para o abismo sem saber. Por isso ele implorava em suas orações. Por isso ele oferecia suas dores pelos outros. Por isso seu corpo sangrava. Cada gota era um pedido silencioso de socorro por almas que ele nem conhecia. Almas como a sua. E talvez essa dor que você sente agora seja o eco da intercessão dele, te alcançando no limite. Porque a fé verdadeira é assim, aparece no meio do desespero. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Você já se perguntou por que não consegue mais dormir em paz? Por que acorda cansado mesmo depois de horas na cama? Por que vive com uma sensação de aperto no peito, mesmo quando está tudo certo?
A resposta está na sua alma, ela está gritando, e quanto mais você ignora, mais esse grito vira angústia. E quando a angústia não encontra saída, ela consome por dentro. E o que restará de você se continuar assim? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E talvez agora você esteja pensando, eu queria mudar, mas não sei por onde começar. Comece pelo silêncio, pela oração sincera, pela entrega sem garantias. Comece reconhecendo que sozinho você não vai conseguir. E aí, sim, algo novo vai começar a se mover dentro de você. Porque a graça só age quando encontra espaço. E o orgulho ocupa tudo. Esvazie-se, para que o alto possa te encher. Não é coincidência você estar ouvindo isso. É Deus dizendo, ainda te quero. Mesmo depois de tudo, mesmo depois dos erros, das quedas, das vezes em que você desistiu dele, ele ainda está aqui, te esperando, com olhos de misericórdia, mas também com urgência, porque o tempo está se esgotando. As profecias não são poesia, são avisos, e os avisos estão acabando. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva, essa oração foi feita para mim. Quantas vezes você foi ao limite e disse, dessa vez eu não aguento mais. E ainda assim, sobreviveu. Isso não foi força sua. Foi misericórdia, foi intercessão, talvez de alguém que você nem conheceu, talvez de Padre Pio, que dedicava cada dor sua por quem estava no fundo do poço. E agora você está aqui, no fundo, mas ainda vivo. E se está vivo, ainda dá tempo, ainda dá para voltar, ainda dá para recomeçar, mas você precisa decidir agora. Porque a dúvida é o terreno onde o mal constrói fortalezas. Enquanto você pensa se deve ou não reagir, ele te prende, ele te engana, ele te conforta no erro, e você vai se acostumando, e quando percebe, está longe demais. A fé não some de uma vez, ela vai escorrendo. Por isso agarre-se ao que ainda resta, mesmo que seja uma faísca, porque se for de verdade, Deus transforma em fogo. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, é poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje, Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio dizia, o tempo dos mornos está acabando. Deus vai separar os que fingem dos que sentem. Você é qual? Ainda dá para mudar de lado, ainda dá para escolher ser fé e não aparência, ser verdade e não performance, ser oração viva e não rotina religiosa. Mas não ache que terá outra chance, porque o relógio espiritual não volta, e o céu não repete sinais. O que está sendo oferecido agora pode nunca mais aparecer, e quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e vai se perguntar, eu fiz o que precisava, ou eu só assisti minha alma morrer em silêncio, e nessa hora já não adiantará mais chorar, já não haverá mais livro, vídeo, palavra ou profeta, só restará o eco do que poderia ter sido. Não seja essa pessoa, não termine sua história com reticências, escreva o fim com fé. E se eu te dissesse que há algo prestes a acontecer e que poucos estão preparados? Não estou falando de previsões de internet, nem de teorias sensacionalistas. Estou falando de algo que Padre Pio deixou escrito, escondido, selado, e que agora veio à tona com uma urgência assustadora. Algo que diz respeito à sua alma. Algo que mexe com tudo o que você acredita. Você sente? Porque isso não é sobre o mundo. É sobre você. É sobre o que está por vir. E como sua fé, ou a ausência dela, vai definir o que será da sua vida daqui para frente. Quantas vezes você tentou explicar que algo estava estranho, mas ninguém te escutou? Quantas vezes você sentiu que
Estava vendo o que os outros fingiam não ver? Não é loucura, é sensibilidade espiritual. E esse dom, que muitos escondem, está se tornando uma arma nas mãos de quem acredita, mas também um fardo nas costas de quem finge que nada está acontecendo. E é por isso que você sente esse peso, porque já passou da hora de escolher um lado. Muita gente acha que vai ter tempo, que Deus vai avisar com antecedência, que os sinais serão claros, iluminados, gritantes. Mas Padre Pio alertou: os sinais estarão nas coisas pequenas, e aqueles que esperarem grandes milagres perderão os pequenos avisos. E você, está esperando o quê? Está esperando o chão tremer para acreditar que o mundo está rachando por dentro? Ou vai se permitir ver o invisível agora, quando ainda dá tempo de fazer algo? Você não percebeu que há um padrão, uma sequência, uma pressão espiritual que está aumentando aos poucos, como uma panela prestes a explodir? E enquanto isso, tudo vai ficando mais difícil. O sono, o humor, os relacionamentos, a fé. Porque as forças estão em movimento. Há uma batalha sendo entravada e a sua casa está no meio do campo de guerra. Você pode não ver com os olhos, mas o Espírito já sabe e grita por socorro. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já teve a sensação de estar sendo observada mesmo estando sozinha? Já sentiu um calafrio ao passar por um lugar onde costumava se sentir bem? Já chorou sem motivo? Já quis fugir sem saber para onde? Esses são os sintomas da alma inquieta, da alma que ainda sente Deus tentando falar. Mas a maioria prefere encalar porque escutar dá medo. E esse medo é justamente o que impede muitos de ouvirem o que precisam ouvir. Mas você não está aqui por acaso. Você está lendo isso porque há uma urgência no céu por almas que ainda carregam fé dentro do peito. Mesmo que essa fé esteja ferida, pequena, trincada, Deus não está procurando os perfeitos. Está procurando os sensíveis, os que ainda tremem diante da presença dele, os que, mesmo cansados, ainda dobram os joelhos, os que choram em silêncio, mas ainda chamam pelo nome de Jesus quando ninguém mais ouve. E você sabe que tem algo errado quando as crianças param de sorrir, quando os idosos não querem mais sair de casa, quando a comida perde o gosto, quando o domingo deixa de ser santo. Isso não é apenas cansaço, é esvaziamento espiritual. Estamos nos afastando. E quanto mais nos afastamos, mais sentimos que algo está fora do lugar. E está. O que está fora do lugar é o coração de um povo que esqueceu como se conecta com o céu. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé, e se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Padre Pio disse que muitos estariam sorrindo no dia do juízo e chorando quando ele começasse, porque esperavam fogo e enxofre, mas ele viria como silêncio, como ausência, como vazio. E é isso que está começando agora. Um silêncio celestial que grita nas entrelinhas dos dias, que pede socorro por meio das coisas mais simples, o olhar perdido do filho, o cansaço inexplicável da esposa, a falta de motivação do marido. Tudo isso são sintomas da alma adoecida. E se você acha que isso é só com você, está enganada. Milhares estão sentindo o mesmo. Mas ninguém fala, porque todos estão tentando manter a aparência de que está tudo bem. Só que a verdade é que a maioria está à beira do colapso. E fingir não vai segurar o espiritual que está desmoronando. Só Deus pode. Só uma fé real, vivida, suada, chorada, é capaz de manter a alma viva nesse tempo de escuridão que estamos atravessando. Não espere
envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você disse que não aguenta mais, mas mesmo assim levantou da cama e continuou? Quantas vezes escondeu seu choro para não preocupar os outros? Quantas vezes orou baixinho só com o pensamento porque até a voz já estava fraca? Isso tudo conta. Tudo isso está sendo visto. Deus recolhe até o silêncio dos seus gritos. E Padre Pio intercede pelos que já não têm forças de se ajoelhar. Ele está clamando agora por você. A oração que está no livro deixado nos comentários foi escrita por ele durante uma madrugada de desespero. Uma madrugada em que ele viu as sombras rondando o convento e sentiu que precisava deixar algo registrado para as almas que viveriam o que ele viu. Esse tempo que estamos vivendo agora. São palavras que não foram feitas para encantar. Foram feitas para despertar, para estremecer o espírito, para trazer à tona a verdade que o mundo tem enterrado. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Você sente que está chegando o momento de algo decisivo? Que sua vida vai mudar radicalmente para melhor ou para pior? E que essa decisão depende de uma escolha invisível, silenciosa, mas urgente? É exatamente isso. Essa escolha está acontecendo agora. Enquanto você lê isso, você pode ignorar e seguir como está. Ou pode se posicionar e entrar numa guerra que não é fácil, mas que é a única que vale a pena lutar. A guerra pela sua alma, a guerra pela sua casa, pela sua fé. A dor que você sente hoje pode ser o empurrão que faltava, mas ela não é o fim, ela é o chamado. É Deus dizendo que você ainda tem tempo, pouco, mas tem, e Ele está pronto para agir. Mas só age onde há fé. E fé não é dizer que acredita, é agir como quem acredita. É buscar mesmo sem entender. É orar mesmo sem palavras, é continuar mesmo sem forças. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. E não pense que isso tudo é só mais uma mensagem bonita, é um alerta, um aviso, um pedido, um clamor, não para todos, mas para você, para essa dor específica que você sente, para esse vazio que te consome em silêncio, para esse medo que você não confessa para ninguém. É para isso que Padre Pio intercede. É por isso que esse vídeo existe. É por isso que você foi chamada a escutar até aqui. Porque agora, mais do que nunca, Deus está separando os que só dizem que creem dos que vivem o que acreditam. E quando tudo isso que está sendo anunciado começar a se manifestar com mais força, só os que estiverem preparados espiritualmente vão conseguir suportar. E a preparação começa agora, dentro de você, em silêncio, com fé. E se eu te dissesse que há algo prestes a acontecer e que poucos estão preparados? Não estou falando de previsões de internet, nem de teorias sensacionalistas. Estou falando de algo que Padre Pio deixou escrito, escondido, selado, e que agora veio à tona com uma urgência assustadora. Algo que diz respeito à sua alma. Algo que mexe com tudo o que você acredita. Você sente? Porque isso não é sobre o mundo. É sobre você. É sobre o que está por vir e como sua fé, ou a ausência dela, vai definir o que será da sua vida daqui para frente. Quantas vezes você tentou explicar que algo estava estranho, mas ninguém te escutou? Quantas vezes você sentiu que estava vendo o que os outros fingiam não ver? Não é loucura, é sensibilidade espiritual. E esse dom que muitos escondem está se tornando uma arma nas mãos de quem acredita.
mas também um fardo nas costas de quem finge que nada está acontecendo. E é por isso que você sente esse peso, porque já passou da hora de escolher um lado. Muita gente acha que vai ter tempo, que Deus vai avisar com antecedência, que os sinais serão claros, iluminados, gritantes, mas Padre Pio alertou: os sinais estarão nas coisas pequenas, e aqueles que esperarem grandes milagres perderão os pequenos avisos. E você? Está esperando o quê? Está esperando o chão tremer para acreditar que o mundo está rachando por dentro? Ou vai se permitir ver o invisível agora, quando ainda dá tempo de fazer algo? Você não percebeu que há um padrão, uma sequência, uma pressão espiritual que está aumentando aos poucos, como uma panela prestes a explodir? E enquanto isso, tudo vai ficando mais difícil. O sono, o humor, os relacionamentos, a fé. Porque as forças estão em movimento. Há uma batalha sendo travada e a sua casa está no meio do campo de guerra. Você pode não ver com os olhos, mas o espírito já sabe e grita por socorro. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já teve a sensação de estar sendo observada mesmo, estando sozinha? Já sentiu um calafrio ao passar por um lugar onde costumava se sentir bem? Já chorou sem motivo? Já quis fugir, sem saber para onde? Esses são os sintomas da alma inquieta, da alma que ainda sente Deus tentando falar. Mas a maioria prefere calar porque escutar dá medo. E esse medo é justamente o que impede muitos de ouvirem o que precisam ouvir. Mas você não está aqui por acaso. Você está lendo isso porque há uma urgência no céu por almas que ainda carregam fé dentro do peito. Mesmo que essa fé esteja ferida, pequena, trincada. Deus não está procurando os perfeitos, está procurando os sensíveis, os que ainda tremem diante da presença dele. Os que, mesmo cansados, ainda dobram os joelhos. Os que choram em silêncio, mas ainda chamam pelo nome de Jesus quando ninguém mais ouve. E você sabe que tem algo errado quando as crianças param de sorrir, quando os idosos não querem mais sair de casa, quando a comida perde o gosto, quando o domingo deixa de ser santo. Isso não é apenas cansaço, é esvaziamento espiritual. Estamos nos afastando. E quanto mais nos afastamos, mais sentimos que algo está fora do lugar. E está. O que está fora do lugar é o coração de um povo que esqueceu como se conecta com o céu. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé, e se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Padre Pio disse que muitos estariam sorrindo no dia do juízo e chorando quando ele começasse, porque esperavam fogo e enxofre, mas ele viria como silêncio, como ausência, como vazio. E é isso que está começando agora. Um silêncio celestial que grita nas entrelinhas dos dias, que pede socorro por meio das coisas mais simples, o olhar perdido do filho, o cansaço inexplicável da esposa, a falta de motivação do marido. Tudo isso são sintomas da alma adoecida. E se você acha que isso é só com você, está enganada. Milhares estão sentindo o mesmo. Mas ninguém fala, porque todos estão tentando manter a aparência de que está tudo bem. Só que a verdade é que a maioria está à beira do colapso. E fingir não vai segurar o espiritual que está desmoronando. Só Deus pode. Só uma fé real, vivida, suada, chorada, é capaz de manter a alma viva nesse tempo de escuridão que estamos atravessando. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você disse que não aguenta mais, mas mesmo assim levantou da cama e continuou?
Quantas vezes escondeu seu choro para não preocupar os outros? Quantas vezes orou baixinho, só com o pensamento, porque até a voz já estava fraca? Isso tudo conta. Tudo isso está sendo visto. Deus recolhe até o silêncio dos seus gritos. E Padre Pio intercede pelos que já não têm forças de se ajoelhar. Ele está clamando agora por você. A oração, que está no livro deixado nos comentários, foi escrita por ele durante uma madrugada de desespero. Uma madrugada em que ele viu as sombras rondando o convento e sentiu que precisava deixar algo registrado para as almas que viveriam o que ele viu. Esse tempo que estamos vivendo agora. São palavras que não foram feitas para encantar, foram feitas para despertar, para estremecer o espírito, para trazer à tona a verdade que o mundo tem enterrado. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você sente que está chegando o momento de algo decisivo? Que sua vida vai mudar radicalmente, para melhor ou para pior, e que essa decisão depende de uma escolha invisível, silenciosa, mas urgente? É exatamente isso. Essa escolha está acontecendo agora, enquanto você lê isso. Você pode ignorar e seguir como está, ou pode se posicionar e entrar numa guerra que não é fácil, mas que é a única que vale a pena lutar. A guerra pela sua alma, a guerra pela sua casa, pela sua fé. A dor que você sente hoje pode ser o empurrão que faltava, mas ela não é o fim, ela é o chamado. É Deus dizendo que você ainda tem tempo. Pouco, mas tem. E Ele está pronto para agir, mas só age onde há fé. E fé não é dizer que acredita, é agir como quem acredita, é buscar, mesmo sem entender, é orar, mesmo sem palavras, é continuar, mesmo sem forças. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E não pense que isso tudo é só mais uma mensagem bonita. É um alerta, um aviso, um pedido, um clamor, não para todos, mas para você, para essa dor específica que você sente, para esse vazio que te consome em silêncio, para esse medo que você não confessa para ninguém. É para isso que Padre Pio intercede. É por isso que esse vídeo existe. É por isso que você foi chamada a escutar até aqui. Porque agora, mais do que nunca, Deus está separando os que só dizem que creem dos que vivem o que acreditam. E quando tudo isso que está sendo anunciado começar a se manifestar com mais força, só os que estiverem preparados espiritualmente vão conseguir suportar. E a preparação começa agora, dentro de você, em silêncio. Com fé, esse sim que você ainda não deu, pode estar custando sua paz, seu sono, sua saúde, sua vida espiritual. O inferno nunca vem com correntes e gritos. Ele vem com distração, com agenda cheia, com mente agitada. Ele vem com desculpas inteligentes, com compromissos inadiáveis. Ele vem disfarçado de normalidade, enquanto a sua alma grita por socorro que você finge não ouvir. Quantas vezes mais você vai ignorar esse clamor silencioso? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que dessa vez seria diferente, que ia voltar para a oração, para a missa, para a sua fé antiga, e no dia seguinte tudo voltou a ser como antes? Sabe o que isso gera dentro da alma? Cansaço. Mas não um cansaço comum. É o cansaço de quem sabe o caminho, mas prefere ficar parado. E Padre Pio dizia que a alma parada é a mais fácil de ser levada, porque ela já não reage. Ela apenas sobrevive. Você sente que perdeu algo, mas não sabe o quê. A alegria, o brilho nos olhos, a conexão com o que é sagrado, talvez seja tudo isso junto. E é por isso que nenhuma distração te satisfaz mais.
Você vai nos vídeos, nas redes, nas conversas, mas no fim da noite, o vazio ainda está lá. Porque você não precisa de entretenimento. Você precisa de uma palavra viva. Você precisa de um toque real. Você precisa de Deus. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E esse milagre, ele está mais perto do que você imagina. Mas ele exige um passo, exige decisão, exige entrega. A fé não é automática, ela precisa ser cultivada. E a maioria das pessoas perde porque acha que sentir é o suficiente. Não é. Deus não age no sentimentalismo, ele age na constância, no segredo, no escondido. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia: as maiores batalhas são vencidas quando ninguém vê. Talvez você esteja à beira, talvez seja hoje o seu limite, mas escute isso, é no fim da linha que Deus mais age, porque quando tudo desmorona, ele reconstrói, mas só se você permitir. O céu não invade. Ele espera, e talvez hoje ele esteja esperando você fazer o que nunca fez, confiar de verdade, dizer: seja feita a tua vontade e não a minha, porque o milagre começa no abandono. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como o mal tem se infiltrado nas pequenas coisas? Nas séries, nas músicas, nas conversas? Tudo parece tão normal, mas aos poucos vai envenenando a mente, afastando o coração, congelando a fé. Você precisa vigiar. Padre Pio dizia: o diabo não entra pela porta, ele entra pelas rachaduras. E as rachaduras estão por toda parte. Nas palavras, nos hábitos, nas concessões. Cuidado, tudo o que te afasta da oração te aproxima do abismo. A maioria não percebe que está caindo até que o chão desaparece. E quando isso acontece, nem sempre há tempo de voltar. Não, é para te assustar, é para te acordar. Porque se você ainda sente algo ao ouvir essas palavras, é porque ainda há chama dentro de você. Mesmo fraca, mesmo tremendo, ainda há luz. E Deus só precisa disso, uma pequena luz, para incendiar uma alma inteira. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você não está sozinho. Mesmo que todos tenham te abandonado, mesmo que ninguém mais acredite em você, mesmo que você mesmo já tenha se esquecido de quem era, Deus ainda está aqui, esperando, amando, curando no silêncio. E quando tudo parecer perdido, lembre-se disso. As maiores curas não fazem barulho. Elas acontecem dentro, aos poucos. Elas se manifestam nas lágrimas que ninguém vê, nos arrepios inexplicáveis, no peso que se transforma em paz. Você já sentiu isso? Uma paz que não vem de lugar nenhum, que surge no meio do caos, que toma conta de você sem aviso. Isso é o toque de Deus. E talvez Ele esteja te tocando agora, através dessa mensagem, através da intercessão de Padre Pio, porque quando o céu quer falar, nem o inferno consegue calar. E o que você está ouvindo agora é o céu gritando dentro de você: volta! O livro está no comentário, mas só para quem tem fé e urgência. Poucas unidades. Se sua alma está gritando por um milagre hoje, esse chamado é para você. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E quando você decidir voltar, saiba que não será fácil, não será rápido, mas será definitivo. Porque a transformação verdadeira não vem com aplausos. Ela vem com lágrimas, com silêncio,
com joelhos no chão, mas quando ela vem, nada mais permanece igual. Você começará a ver as coisas de forma diferente, sentirá Deus em lugares onde antes só havia vazio. E entenderá, nunca esteve sozinho, e talvez agora você esteja chorando, não de tristeza, mas de alívio, porque finalmente encontrou algo que fala com sua alma, que toca seu fundo, que entende suas dores. Isso é resposta, isso é sinal. E, se você está aqui até agora, é porque algo em você quer viver, quer recomeçar, quer crer. Então não apague isso. Não silencie o que está nascendo dentro de você agora. Porque mesmo que o mundo diga que não vale mais a pena, que é tarde demais, que ninguém muda, Deus diz, você ainda é meu. E se ele diz, quem pode contrariar? Padre Pio dizia que o inferno inteiro treme quando um pecador decide mudar de verdade. Então mude, mas mude com fé, mude com coragem, mude com entrega, porque o céu já está te esperando. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Declare amém se você acredita que ainda há esperança para você. Agora respire fundo, feche os olhos, sinta. Tudo o que foi dito aqui não é apenas para emocionar, é para acordar o que há de mais sagrado em você, a sua fé, a sua conexão, a sua identidade espiritual. E se algo se moveu aí dentro, se alguma lágrima caiu, se o peito apertou, então a mensagem cumpriu seu propósito. Esse vídeo termina aqui, mas a sua transformação está apenas começando. No próximo vídeo, revelaremos mais segredos espirituais guardados por décadas, coisas que a Igreja nunca te contou, visões que Padre Pio teve e que foram escondidas por medo do impacto. Você não pode perder, sua alma precisa ouvir. E se você chegou até aqui, é porque está preparado. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. E que a luz de Padre Pio continue te guiando, em silêncio, mas com poder. Até lá.